comunicadores do estado de Santa Catarina. Que alegria saber que você aceitou o chamado a ser um comunicador da Boa Nova. Glorificado seja o Senhor pelo teu sim, pois você agora tem a missão de propagar a cultura de Pentecostes e promover a unidade do nosso movimento. Então, irmãos, vocês foram chamados a ser comunicadores, a atuar no seu grupo de oração no Ministério de Comunicação. Mas e agora? Por onde começar? O que eu posso fazer para ajudar na comunicação? Então, antes de falar sobre esse nosso tema, eu quero me apresentar. Me chamo Patrícia, sou aqui da Diocese de Criciúma, participo do grupo de oração Servos de Deus há mais ou menos 17 anos. E nesse tempo de caminhada eu pude servir no ministério, no meu grupo de oração, nas equipes diocesanas, equipes estaduais. Já estive à frente do ministério aqui na minha diocese e hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou à frente do ministério aqui no nosso estado de Santa Catarina. Então, irmãos, a partir do momento que nós somos chamados a ser comunicadores, o que fazer? Por onde começar? É esse tema que eu venho tratar hoje com vocês, partilhar hoje com vocês sobre tudo o que nós podemos fazer no nosso grupo de oração. Primeiramente, nós precisamos pensar quais são os tipos de comunicadores que podem estar servindo no grupo de oração ou qual ministro de comunicação eu sou. Hoje nós temos dois tipos de comunicadores mais visíveis, eu diria, que são os comunicadores profissionais, aqueles que entram no ministério para doar o seu talento, que trazem a sua profissão para dentro do grupo de oração. E há os comunicadores por amor, aqueles que às vezes estavam servindo em outro ministério, que não tinham nenhuma ligação direta com o Ministério de Comunicação, mas o Senhor chama e eles vêm para a missão, e eles aceitam mesmo sabendo técnica nenhuma. Indiferente de qual tipo de comunicador você seja, saiba que a nossa missão é a mesma, e que o Senhor nos capacita de acordo com o que nós vamos precisar para atuar na missão. Eu entrei no ministério quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 15 anos, e eu fazia um curso de design. Então, no meu grupo de oração, eu era a menina que fazia design e podia ajudar no ministério. E graças a Deus estou até hoje nesse ministério e atuando também com a comunicação também na minha vida profissional. Irmãos, sobre o ministério, no nosso grupo de oração, o que a gente pode fazer? O meu coordenador estava rezando, veio o meu nome. E agora, por onde que eu começo? Primeira coisa, irmãos, vamos orar. Vamos discernir a nossa missão. Vamos pedir para o Senhor que nos molde e que nos mostre o que Ele quer para o nosso grupo de oração e para a comunicação nesse momento, nesse tempo em que estaremos servindo. Após orar, após discernir, nós vamos procurar a formação. Hoje, nós temos muitos meios de comunicação que têm formações técnicas para o que a gente pode precisar e nós temos também os materiais que a própria RCC nos disponibiliza. Temos a apostila do Ministério de Comunicação e temos o RCC Responde 17, que foi lançado esse ano e que está disponível com perguntas práticas sobre o nosso dia a dia de comunicador. Após orar, nos formar, o que nós precisamos fazer? Vamos procurar montar a nossa equipe. Pedir para o Senhor que nos mande servos, anjos para nos ajudar nesse momento. Porque principalmente os comunicadores que entraram no Ministério por Amor, esses precisam de algumas pessoas para estar auxiliando, pessoas que tenham mais facilidade para as tecnologias ou para algumas técnicas necessárias para o nosso ministério, como a fotografia, como vídeo, como edição, textos, a própria postagem em mídias sociais. Todos os dias temos novidades acontecendo nas mídias sociais, então é importante que tenha também servos preparados e que busquem informação para isso. Então nós precisamos, irmãos, após formar nossa equipe, já analisar o que existe de comunicação no grupo de oração. Os grupos de oração naturalmente já têm uma comunicação, mesmo que mínima. Você foi convidado para participar de um grupo de oração, então naturalmente houve comunicação. Existem os avisos que já acontecem no grupo, então esses avisos também já é uma forma de comunicação. Às vezes o seu grupo de oração já tem um perfil em uma rede social, então você vai ver o que pode ser melhorado, o que mais pode ser agregado,
para melhorar a comunicação no seu grupo. Então, a gente já viu que precisa rezar, que precisa se formar, montar uma equipe e analisar o cenário atual do seu grupo de oração, da comunicação no seu grupo de oração. Visto isso, a gente vai analisar o público-alvo. Quem é o público do seu grupo? O seu grupo é jovem, o seu grupo é adulto, é misto? Com quem que você tem que se comunicar e principalmente qual a linguagem que você vai utilizar? A gente não pode estar utilizando uma linguagem tão jovem ou adolescente para um público adulto, mais familiar, em que a realidade também é outra, né? A realidade de vida é outra. Então, nós precisamos analisar isso. Então, analisando o nosso público-alvo, quem são os servos, os participantes do nosso grupo e aqueles que nós queremos alcançar, nós precisamos pensar em estratégias criativas para chegar até eles. Hoje nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, de isolamento social, em que é muito importante o Ministério de Comunicação analisar a forma de chegar aos servos, a chegar aos participantes, pois muitos estão nas redes sociais, muitos estão apenas no WhatsApp, outros às vezes não têm nem um celular. Então nós precisamos saber e pensar de forma ousada, pedindo inspiração do Espírito Santo, de como a gente pode chegar e comunicar esses irmãos, chegar a todos, né? Então, nós precisamos analisar o nosso público, ver tudo o que é possível fazer para ajudar o nosso grupo de oração na comunicação. Visto tudo isso, nós vamos nos preparar então para a mão na massa, para servir. E aonde que o Ministério de Comunicação serve no grupo de oração? Hoje, o nosso ministério ele está atuante em todas as etapas do grupo de oração. Desde a reunião do núcleo de serviço, o comunicador precisa estar presente, ele precisa tanto passar as orientações, os direcionamentos das instâncias que ele pertence, quanto ele precisa reunir as informações do grupo. Quem que vai pregar, quais são as moções, os eventos que o grupo vai promover. Então é muito importante que o servo de comunicação ele esteja presente no núcleo de serviço, ele participe e ele atue. Visto o núcleo de serviço, nós temos a reunião de oração. E na reunião de oração eu digo que o Ministério de Comunicação atua antes, durante e depois. Antes, na semana anterior, a gente já começa na divulgação do grupo, nos convites, nas estratégias de divulgação do grupo. Durante o grupo, nós fazemos a cobertura, o registro, os vídeos, as fotos. Hoje em dia a gente pode fazer as lives, né, transmissão simultânea do próprio grupo de oração e o pós-grupo de oração, que é reunir tudo que foi registrado e divulgar, postar as fotos, enviar por WhatsApp, mandar o próprio relatório de tudo que aconteceu no grupo de oração. Então, nós somos muito atuantes, principalmente na reunião de oração. E nós temos também os grupos de perseverança, que o Ministério de Comunicação ele pode estar preparando materiais de ensino, pode estar ajudando no pastoreio. E o Ministério de Comunicação, ele também pode ajudar no Ministério de Promoção Humana com a equipe de acolhida. Porque a equipe de acolhida, ela precisa também de apoio, de lembrancinha, de materiais. E isso nós também podemos estar auxiliando como comunicadores. E hoje, irmãos, o Ministério de Promoção Humana, junto com a comunicação, pode estar atuando no pastoreio através das redes sociais. Esses irmãos, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, é muito importante fazer essa acolhida e fazer esse pastoreio. E como o Ministério de Comunicação ele está à frente das redes sociais do grupo de oração, é importante ter essa unidade, ter essa união entre os ministérios. Entre outras formas também que o Ministério pode estar ajudando, divulgando o Ministério de Música, divulgando as pregações, gravando vídeos e postando durante a semana, durante o mês. Então, rezar, irmãos, pedir discernimento, ousadia do Espírito Santo, que o Senhor vai nos inspirar de como nós podemos ajudar no nosso grupo de oração. Nesse tempo eu vejo muitos grupos acontecendo, principalmente através de plataformas, aplicativos,
Então você que é comunicador, já viu como o seu núcleo pode se reunir? Hoje nós temos plataformas de bate-papo fechadas, nós temos algumas lives abertas, né, transmissões abertas, que pode ser feito para o grupo de oração, para a reunião do grupo de oração. Hoje nós temos materiais, e-books, materiais online, digital, que a gente pode estar fazendo para pastoreio, para ensino do nosso povo que está em casa. Então nós precisamos articular e pensar em coisas que nesse tempo são importantes para unir os servos, para unir o nosso grupo de oração e não deixar que a mornidão tome conta do nosso coração, do nosso grupo de oração. Então, irmãos, visto tudo isso, nós sabemos que o ministério tem muito a oferecer. Você tem muito a oferecer ao seu grupo de oração. Às vezes nós pensamos que eu não sei fazer nada, eu não sei fazer uma postagem nas redes sociais, eu não sei gravar um vídeo. Pois então peça ao Senhor que te mande servos para ajudar. E nós temos muitos materiais disponíveis também na internet, disponíveis os próprios materiais da Renovação Carismática. Basta a gente procurar, basta a gente ter também a paciência de entender que o Senhor capacita e não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então vamos, com discernimento e vendo principalmente, irmãos, qual é o nosso público? Nós comunicamos para pessoas, nós falamos com pessoas e de nada adianta nós queremos fazer tudo também ao mesmo tempo. Nós não precisamos, nosso grupo de oração não precisa estar em todas as mídias sociais. Se o meu grupo de oração é adulto e o pessoal só se comunica através do WhatsApp, do que adianta eu fazer um TikTok ou uma outra plataforma que não abrange esse público? Nós não precisamos ser fazedores de coisas. Nós temos que ser, sim, servos focados na nossa missão. Não é o nosso gosto pessoal. É o que precisa ser anunciado. Por isso o comunicador ele também tem que ser o braço direito do coordenador do grupo. Ele tem que caminhar junto para entender o que o Senhor vem movendo para o grupo de oração, quais são os anseios, as moções do Senhor para o grupo de oração, que isso o nosso coordenador de grupo de oração ele pode nos passar. Então nós precisamos caminhar junto com o nosso coordenador e precisamos estar atentos a tudo que pode ser movido e pode ser direcionado para ajudar o nosso grupo de oração. Eu quero ler para vocês, nesse momento, uma oração que está aqui no nosso livro do RCC Responde. E essa oração é a oração do comunicador, que é muito importante para que nós possamos ter na nossa vida, que nós possamos ter como direcionamento também para a nossa vida espiritual. Porque o comunicador não é só aquele servo prático, técnico, porque nós não podemos anunciar aquilo que nós não vivemos. Então, por isso eu vou ler com você. Quem tiver o livrinho em casa, pode acompanhar comigo. Oração do comunicador. Ó Deus, que para comunicar vosso amor aos homens, enviaste seu Filho Jesus Cristo e o constituíste mestre, caminho, verdade e vida. Da humanidade, concedei-nos a graça de utilizar os meios de comunicação, imprensa, cinema, rádio, audiovisuais, para a manifestação da vossa glória e a promoção das pessoas. Suscitai vocações para que essa multiforme missão. Inspirai aos homens de boa vontade a colaborarem com a oração, a ação e o auxílio material, para que a Igreja anuncie o Evangelho a todos os homens através desses instrumentos. Amém. Então você, meu irmão, é um comunicador, você é a ponte, é o facilitador das informações entre o grupo de oração, a instância e a comunidade em geral. Você é o braço do seu grupo de oração para as extensões, para o que há de externo. Então, que nós possamos difundir o nosso grupo de oração, que nós possamos levar adiante e estender através dos meios de comunicação. Então, meu irmão, minha irmã, comunicadora do nosso estado de Santa Catarina, do seu grupo de oração, na sua diocese, eu glorifico ao Senhor pelo teu sim esse chamado, essa missão, pois você é um profeta nos meios de comunicação social.
Você promove a cultura de Pentecostes e você é um escolhido por Deus. Acredite nisso e sempre peça o Espírito Santo para que te dê ousadia e inspiração para servir cada vez melhor e entender cada vez melhor o que pode ser feito, como nós podemos anunciar o Senhor Jesus, podemos anunciar o nosso grupo de oração e podemos propagar ainda mais o Evangelho do Senhor. Que Deus te abençoe.